Amém? Trouxe sua Bíblia? Irmão, não venha para a igreja sem a Bíblia. Sei que às vezes a gente sai na correria, às vezes a gente esquece, mas a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, é ela que separa junta e medula, é ela que convence o homem, é ela que dá direção. E foi ela que me salvou e é ela que salvou você. Tenho certeza disso, amém? Mas, bom, alguns irmãos, o pastor já me entregou algumas vezes aqui, que eu gosto de série, né? Gosto de assistir algumas séries. Que eu não consigo dormir cedo. Algumas vezes, raramente eu durmo cedo, né, amor? Mas, geralmente é meia-noite, 1h, eu fico rolando, não venho. Mas também quando engata, né, amor? Chape, vai embora. E nisso às vezes eu fico assim. Tem uma série que eu assisto, tem um tempo que eu não assisto, mas são 10 temporadas, eu já assisti quase 10. Chama The Walking Dead. Quem já ouviu falar dessa série? Já, Guga? Essa série conta uma história de um vírus. Eita, não é o coronavírus não, tá? Mas é um vírus que deixa as pessoas zumbi. Fica andando tudo assim, querendo comer cérebro. E eles ficam, é um bando de zumbi. Mas o que tem a ver isso? O interessante é que esses zumbis, Cauê, na série, no filme, seu Cícero, eles andam pelo instinto único do que ouve e ir atrás de comida. Se moveu, fez algum barulho, eles vão atrás daquele barulho. Então, eles andam por esse instinto do que eles escutam. Andam tudo assim, um monte de zumbi. O que é um zumbi? É um morto vivo. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Sobre o nosso Deus, repete comigo. Deus é Deus dos vivos. Aécio, Deus não é Deus de mortos. Deus, seu Cícero, é Deus de vivos. Amém? Nós sabemos que eu usei essa ilustração desses zumbis, porque eles andam meio que guiados pelo instinto de fazer algo único. E nós, Robson, como nascemos desse mundo, existe algo chamado consciente coletivo. Consciente coletivo, o efeito manada. O que é isso? Está todo mundo indo nessa direção, as pessoas também vão. O consciente coletivo, por exemplo, todo mundo confia na água que bebe? Ninguém confia. A maioria das pessoas ficam, mas qual é a única solução que tem? Qual é a água melhor? Mas é por que isso, Robson? Por causa que existe o consciente coletivo. Existe um consciente coletivo que foi gerado nas pessoas, que diz o seguinte: todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu isso? Todo mundo é filho de Deus. Quem concorda com isso? Você concorda? Eita, Regis. Vamos para a Bíblia? Para não ser eu que estou falando, que vai falar, seu Cícero. Porque esse, Regis, é o consciente coletivo que foi criado. Todo mundo é filho de Deus. Será? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Eu não vou responder, não. A Bíblia vai responder. Evangelho de João. Você está vendo, Ivete? Está vendo a importância de ler a Bíblia? Não é? Vamos ver para a Bíblia. Isso aí é o que nós queremos. João capítulo 1, Evangelho de Jesus, e segundo escreveu João, capítulo 1. Está vendo, Regis? Por que é importante estudar a Bíblia, seu Cícero? Como é que eu vou... A gente comprou esse data show aqui. Amém?
para a gente poder usar ele com toda a eficácia e usufruir de todo o potencial dele, o que eu tenho que ler dele? O manual. Eu tenho que ler o manual. Para saber tudo relacionado ao data show. Essa ou não é, seu Cícero? Como que você faz para conhecer a Deus? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Alguém que fala assim, eu conheço Deus, porque eu sou filho dele. Mas você já leu a Bíblia? Não, eu nunca li a Bíblia, então você não conhece Deus. Não tem nem ideia do que é Deus. Você tem uma ideia do que falam. Entendeu, Regis? Mas vamos ver o que Deus fala, o que a Bíblia diz. Evangelho, deixa eu pegar meus olhos. Evangelho de Jesus, João, capítulo 1. Vamos ler a partir do 10. Todo mundo achou? Ajuda lá atrás, lá, ó. A Ivete está procurando. Ela tem que ler. Achou? 1:10. Vamos ler, posso ler? Olha o que diz, seus filhos, presta muita atenção. O verbo estava no mundo. Quem era o verbo? Jesus. E o mundo foi feito por intermédio dele. Então quem é que fez o mundo? Jesus, Deus, o verbo, por intermédio de Jesus, ele fez o mundo. Mas o mundo não o conheceu. Epa! O mundo não sabe quem é Jesus. O mundo não o conheceu. 11. Veio para o seu e os seus não o receberam. Ele veio para quem, Jesus? Quem é o seu? Que a Bíblia está falando? O judeu. Jesus veio para o seu, o judeu, entendeu, Eric? Mas o seu não receberam, ou seja, Israel, o judeu, rejeitou Jesus. Agora leia o 12, bem alto, Eric. Receberam, presta atenção, Regis, seu Cícero, mais alto, Eric. Contudo, aos que receberam quem? Então tem um porém. O mundo não conhece Jesus. O mundo não conhece. Mas a todos quanto o... Continua. Leia, Érica. Aos que creram. Continua. Opa! Regis, o que a Bíblia está dizendo? Que todos aqueles que receberam Jesus e o reconheceram, lhes foi dado, Ivete, o direito, o poder de se tornarem o que de Deus? Agora eu volto a perguntar, todo mundo é filho de Deus? Ah, então tem uma condição. Está vendo, Regis? Existe uma condição. Só que foi criado um consciente, algo que passou para o seu pai, que passou para você, que foi passando de geração, e todo mundo fala, o cara está lá no bar enchendo a cara e falando, eu sou... Ele é filho de Deus? Qual é a condição, Ivete, para se tornar filho de Deus? Receber Jesus. Receber os mandamentos de Deus, de Jesus. Porque foi por meio dele que eu e você fomos criados. Então, somente por Jesus, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Amém? Só que hoje, caiu na boca do povo alguns bordões, algumas frases que banalizou essa verdade. Seu Cícero, para você ter ideia, o judeu, naquela época,
quando ia escrever o nome Deus, para escrever o nome Deus, ele não usava a mesma caneta que estava escrevendo o restante. De tanto respeito que se tem com o nome de Deus. Ele estava escrevendo, aí escrever a palavra Deus, ele pegava uma caneta nova, escrevia o nome de Deus, e essa caneta não usava para mais nada. Será que tem que ter respeito com o nome de Deus, Regis? Só que hoje se criaram bordões que banalizam, que pegam o nome de Jesus, Ivete, e joga no lixo. Por exemplo, eu já vi, nada contra os homossexuais, mas eu já vi homossexual, isso trabalhava comigo, falar assim, o sangue de Jesus tem poder. Quem já ouviu um cara lá no mundo falar isso? Será que ele tem respeito pelo nome de Jesus? Simplesmente para mencionar o nome de Jesus? Outro bordão que eu já ouvi, em nome de Jesus. O pastor já usou vários exemplos de mulher indo trair o marido e no telefone dizer para o amante, vai tudo dar certo em nome de Jesus. Dá uma lapadinha que eu também sou filho de Deus. Tem bordões, pronto. O cara está indo assaltar. O cara está indo roubar, está indo fazer algo errado e fala assim, vai tudo dar certo se Deus quiser. Gente, banalizou o nome de Jesus. Ivete. Por quê? Porque se criou essa cultura no meio que nós vivemos. Deu tudo certo. O cara passou a noite na farra, chegou em casa. Não, ainda bem que eu cheguei em casa, graças a Deus. Será que foi graças a Deus mesmo? Hein? Nós vamos descobrir isso. E um dos bordões que tem sido muito usado ultimamente por pessoas que não são filhos. Nós estamos falando, eu quero mostrar que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Foi o Jesus que falou isso, eu já vou mostrar na palavra. Só que existem pessoas que não se tornaram filhos e estão usando esse bordão. Seu Cícero, deixa eu ilustrar de uma forma mais fácil para a gente entender. Essa ilustração já vem há muito tempo na minha cabeça. Senhor, meu amigo, nós já estou aqui em Maceió 3 anos, a primeira casa que eu almocei foi na sua. Saí da rodoviária com o pastor, Janete estava para São Paulo, lembro bem. Antes de passar em casa, encostei na sua casa, esperamos o Aécio chegar da escola, lembro tudo. Almocei na sua casa. Véspera do meu casamento, dormi uma semana na sua casa. Você é meu amigo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho participação na sua herança? Não, né? Quem tem? Robson? Robson tem. A Robélia tem. Rosane tem. Por que eles têm? São o quê? Filhos. Mas eu sou seu amigo, você não gosta de mim? Gosta, não gosta? Você não vai me dar nem uma pontinha dessa herança. Eu estou fora da divisão. Mas eu almoço na sua casa, não almoço? Mas deixa eu te perguntar, seja sincero. Na nossa liberdade, eu posso ir a hora que eu quiser em qualquer cômodo da sua casa? Olha, lá no seu quarto, aí é complicado, né? Eu vou chegar na sua casa, vou tirar, eu sou seu amigo, você gosta de mim, mas eu vou chegar lá, vou tirar minha camisa, aí você vai começar a ler, rapaz, o Marquinhos tá muito folgado, né, não, Robson? Rapaz, que é isso? Por mais que nós temos a nossa liberdade, existe alguns lugares na sua casa que você não vai gostar de me ver lá. É ou não é, Robson?
por mais que a gente seja amigo. Existem alguns lugares na sua casa que você não vai, pô, Marquinhos, aqui não, cara. Mas o Robson já pode entrar a hora que quiser. Porque ele é... Está vendo a diferença? Cauê, como é que as pessoas querem chegar diante de Deus, pedir uma intimidade, porém não são filhos? Deus ama? Ama. Amou tanto que mandou Jesus para morrer por eles. Mas enquanto não reconhecer, enquanto não for filho, não pode usufruir da casa. Está comigo? Existe um bordão que está sendo muito usado, que eu já vi, que é: Deus está no controle. Deus está no controle. Calma lá. Essa palavra, ela tem... Essa palavra, Cauê, ela tem algumas coisas que nós temos que levar em consideração. Robson, existem leis naturais que Deus já deixou, eu já usei muito esse exemplo. Eu até comentei com um pastor quando eu estava vindo no carro, eu peguei uma carona com ele hoje, e a maré estava alta, e eu falei: você sabe o que é uma lei de Deus, que a gente pode construir uma calçada aqui, porque a gente sabe que o mar nunca vai passar daqui. Nunca vai passar daqui. Por quê? Porque Deus, quando criou, Ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Mar, aqui é o seu limite. Seu limite é aqui. E o mar obedece. Até hoje, seu Cícero, o mar não passa dali. Aí é outra história. A pessoa quer construir lá. Ué. Aí tem outra, é falha humana. Mas Deus colocou o limite. E Deus colocou regras para nós, seres humanos. Por exemplo, foi falado aqui, o homem vivia 900 anos. Aí Deus: não, rapaz, esses caras vivendo muito, dá muito trabalho. Vive 120. Aí você vê que o cara vive no máximo 120. Você não vê gente com 150 hoje. Porque Deus limitou, Deus liberou uma ordem. Então Deus está no controle. Há controvérsias. Há controvérsias. Uma pessoa que aceitou Jesus e uma pessoa que não aceitou Jesus vão fazer vestibular. O que não aceitou Jesus estudou pra caramba, fez cursinho. O que é filho de Deus não estudou, não fez nada. Quem que vai passar? Quem estudou. Se preparou. Ué, mas o outro não é filho de Deus? Mas não fez. Existem, por isso que eu estou dizendo, a gente tem que ver que existem essas leis independentes. Sabe por quê? Uma lei que Deus falou foi: o que você planta, você vai colher. O que você planta, você vai colher, independente se você for filho ou não. O filho vai te dar acesso a coisas que o que não é filho não vai ter. Mas independente, o que você plantar, você vai colher. Deus não é Deus de mortos, e sim dos vivos. Lucas, volta um livro, Lucas, capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículos do 34 ao 38. Enquanto você procura, deixa eu te familiarizar com esse texto. O contexto em que foi escrito essas palavras que nós fomos ler, Cícero. Alguns fariseus, saduceus, chegaram diante de Jesus, alguns saduceus, e perguntaram assim para Jesus: Jesus, imagine um homem que casou com uma mulher, e esse homem morre. E pela lei, a mulher tinha que ter dado filho para ele.
E pela lei, como ele morreu antes de ter filho, o filho mais novo tem que casar com a mulher e fazer um filho, só que o filho vai ser considerado o filho mais velho. Porém, o segundo irmão também morreu sem dar filho para a mulher. E isso aconteceu com 7 irmãos. Ela casou com os 7 a desposaram e ela não teve filho de nenhum. Quando ela morrer, chegar lá no céu, de quem ela vai ser esposa? Olha as perguntas que fizeram para Jesus. Quem vai ser o marido dessa mulher? Agora vamos ver a resposta de Jesus. 34. Então lhe acrescentou Jesus: os filhos desse mundo casam-se e dão-se casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam e não se dão em casamento. Lá naquele dia não tem isso. Pois não podem mais morrer, porque são iguais a anjos e são filhos de Deus. Fala, filhos de Deus. Sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Abraão começa a citar nomes de 3 pessoas: Abraão, Isaac, a Jacó. Moisés chamou o nome desses 3, que já tinham morrido. Vamos lá. Ora, 38, Deus não é Deus de... Deus não é Deus de... E sim de vivos, porque eles todos, quem é que vive? Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que Paulo fala lá em Tessalônica, que nós não devemos nos lamentar desesperadamente por aqueles que nos deixaram, que morreram em Cristo Jesus, porque eles vivem. Nossa irmã Jô vive. Amém? Porque Deus não é Deus de... E quem é que está morto? E quem é que está morto? Vamos deixar a Bíblia responder. Vamos buscar essa resposta na Bíblia? Quem é que está morto? Efésios 2. Carta de Paulo aos Efésios. Eita, olha, a minha página de Efésios. Será que minha Bíblia é velha? Está saindo. Vou comprar uma nova. Efésios capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Todos acharam? Misericórdia. Teremos misericórdia. Amém? Todos acharam? Posso ler? Efésios 2. Ele vos deu vida. Epa! Ele quem, Cícero, que deu vida para nós? Quem foi que deu vida para nós? Então a palavra está dizendo, Jesus, vos deu vida. Estando você, estando todos nós, viu, Ivete? Jesus, está procurando ainda Efésios, acha aí, Robson. Efésios 2, versículo 1. Vamos lá, Ivete, vamos ler a Bíblia. Ele vos deu vida. Quem que deu vida, Regis? Deu para quem? Não. Deu para quem? Não. Não. Para mim, fala assim, para mim.
Puxa para você a palavra. Por mais que Ele deu no coletivo para todos nós, Ele deu vida para quem? Para mim. Estando, mesmo quando você, Regis, mesmo quando você, Marco Formiga, estava usando droga, mesmo quando você estava bebendo, prostituindo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus não é Deus de... Enquanto eu estou no pecado, eu estou vivo ou estou morto? Então Ele é meu Deus? Ele pode ser meu Deus? Para Ele poder ser meu Deus, o que eu tenho que fazer? Para Ele ser Deus de vivo, eu tenho que crer em Jesus, entregar minha vida para Ele, caminhar nos seus caminhos. Aí a gente vai para o início do versículo. Ele me deu vida. Opa, então se Ele me deu vida, o que eu sou agora? Vivo. O que Jesus falou lá em Lucas? Ele não é Deus de mortos, mas Deus de... Então agora eu posso dizer, Ele é meu Deus. Agora você pode falar, Ele é meu Deus. Antes eu e você, nós não podíamos falar. Enquanto nós estávamos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos. Nós estávamos igual o zumbi do The Walking Dead, andando pelas ruas de Maceió, pelo Brasil, tudo morto-vivo, negociando tomate, tocando na boate, de trás do microscópio, lavando uma louça, de trás de um computador. Sem Jesus, éramos todos mortos. Então nós não tínhamos nem moral para falar se Deus quiser, porque Deus não é Deus de... mas Ele é Deus de vivos. Nós, versículo 2, quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, olha, o que esse mundo nos direciona, Cícero? A fazer o que nós temos feito a vida inteira, até encontrar com Jesus. Não precisa responder, mas tinha coisa que você fazia antes que não faz hoje, depois que entendeu e encontrou com a palavra? Tem, Robson? Tem coisa que você fazia antes, quando estava morto, e depois que encontrou com Jesus, está vivo, deixou de fazer? Mas se você ainda faz o que você fazia quando estava morto, cuidado. Será que realmente você está vivo? Olha a Ivetezinha lá. Ela mesmo assim. Eu estava morto, eu tinha algumas atitudes, mas agora eu estou vivo. As minhas atitudes têm que ser outras. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é que opera nas pessoas que estão mortas? Satanás. Ei, nós temos que ficar atento, Regis. Será que realmente eu sou filho? Ou será que eu sou só um visitante? Como eu sou na sua casa, sou um visitante. Por mais carinho que tem, sabe como é que eu vejo o carinho na casa do Cícero? Ele já sabe que eu não tomo refrigerante, né? Mas o Marco vem almoçar aqui, faz um suco para ele. Mas a participação na herança não tem mesmo, né? Hã? A briga é grande, né? Um ano daquele aluguel daquela casa para o seu amigo aqui. Complicado, né? Mas se o Robson pedir, você balança, é filho. Se a Rosane, pai, eu estou precisando de um ano. Não, minha filha, a casa é sua. Porque é filho. É filho. Mas quando a gente não é filho, nós estamos andando segundo o curso do príncipe da potestade que age nos filhos da desobediência. Olha a palavra filhos. Eu não tinha tentado, o Espírito Santo me mostrou agora. Palavras filhos. Se eu não sou filho de Deus, automaticamente eu sou filho de quem?
Ai. Ai. Ivete, esse é o evangelho. Isso é a verdade. A gente só vai pregar a verdade aqui nesse púlpito. Eu não vou falar nada para querer te agradar e te mandar para o inferno. Falar que você tem uma chave na mão, a chave da vitória. Estou vendo aquele contrato assinado. Pelo amor de Deus. Você não vai ouvir isso aqui. Se Deus mandar, a gente fala, amém? Amém. Se Deus mandar, a gente fala mesmo. Mas Ele tem que mandar. Não é porque eu estou... Versículo 3. Entre os quais também todos nós, fala, eu estou nesse bolo. Ou seja, entre quais todos nós andamos outrora. Outrora, Regis, passado. A gente andou lá atrás, Eric. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Olha a palavra filhos de novo. Se eu não sou filho de Deus, eu sou filho de quem, Gustavo? Satanás. A palavra filho aqui. Enquanto automaticamente, quando a pessoa nasce, antes de se converter, se não entregar a vida para Jesus, ela já é filho, está aqui, ó. Porque éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Eu, você, todos nós aqui. Sem Jesus, era o mesmo destino. Talvez você iria desfrutar de algo melhor do que eu aqui na terra. Mas na hora, tem um ditado chinês que fala o seguinte, no final do jogo, o rei e o peão vão para a mesma caixa. Sem Jesus, é diferente de que com Jesus. Agora, que somos vivos em Cristo, presta atenção, agora que nós somos vivos em Cristo e mortos para a carne, ou seja, as vontades da carne, nós não podemos mais dar vazão para ela. Agora que eu sou vivo para Cristo e morto para a carne, você acha que Deus te vivificou por nada? Ou Ele tinha um propósito quando Ele te salvou? Tinha um propósito? Deixa eu te falar um propósito coletivo que eu e você temos que fazer. 2 Pedro. Já achou? Então eu só vou falar, depois que eu achar o segundo, eu falo o capítulo. 2 Pedro. Capítulo 2. Não, 1 Pedro, desculpa. 1 Pedro. Capítulo 2. Já acharam? Misericórdia, teremos misericórdia. Quando tem misericórdia, eu vou tomar um gole dessa água. Todos acharam? Estou finalizando. Olha o pastor aí. Estou finalizando. Mais um versículo. Estou finalizando, eu nem virei a folha. Mas aleluia, estou terminando sim. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Todos acharam? Olha só, Cícero, quando a pessoa, Regis, não é filho de Deus, ela é filho da ira, filho do pecado, filho de Satanás, não é isso? Mas quando ela se torna filha de Deus, você sabe o que ela se torna? Está escrito aí, ó. Vós, porém, sois raça eleita. Aleluia. Você é raça eleita, porque agora você é filho. O Robson pode chegar cansado lá e deitar na sua cama a hora que você quiser. É seu filho. A Vera está deitada lá na sua cama, deitada, dormindo, descansando. O Robson, que é filho, pode chegar e deitar do lado dela, sem maldade nenhuma.
Mas seu amigo pode, não, minha mulher está deitada lá. Se quiser deitar no chão, você deita. Tem limites, mas a partir do momento que eu e você se tornamos filhos de Deus, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora você se torna exclusivo. Povo exclusivo de Deus. Mas enquanto não se tornar filho, não adianta falar se Deus quiser, não adianta falar, Deus está no controle, porque Deus não é Deus de mortos. Agora eu e você somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim tem um propósito. Qual é o propósito? Proclamar as virtudes daqueles que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o meu e o seu papel é anunciar o evangelho de Jesus. Daquele que te tirou lá, eu vou falar por mim, das drogas, da bebida, da prostituição, do vício, me tirou lá das trevas e me jogou para o seu reino de luz. Mas ele só pôde fazer isso, Regis, o dia que eu me tornei filho, porque eu entrei na vida. Enquanto morto, não posso fazer nada. E Jesus, em João capítulo 5, Evangelho de João, de Jesus, vou só até aqui, por causa da hora, 25, a partir do 24, vamos ler a partir do 24. Todos acharam? 5:24. Aleluia. João, em verdade vos digo. Quem é que está falando? Jesus. Está em vermelho na sua Bíblia, Guga? Significa o que então? Que é Jesus que está falando. Olha o que Jesus está falando, Guga. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É só ouvir a palavra, Regis? Tem que ouvir o que mais? Se você andar aí fora e perguntar, tem muita gente que já ouviu a palavra de Deus. Verdade. Tem muita gente que já ouviu. Você já falou, você já testemunhou. Sim ou não? Mas ele é filho só porque ouviu? Para ele ser filho, ele tem que ouvir e crer naquele que me enviou, disse Jesus. Para ter a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou do quê? Passou do quê? Opa! Glória a Deus. Opa! Passou da onde, Cícero? Da morte. Eu morto, eu tenho Deus, posso até ter mamon, dinheiro, minhas vontades, mas o Deus Criador. Então eu morto, adianta eu falar, se Deus quiser vai dar certo? Porque Ele não é Deus de, mas Ele é Deus de. Glória a Deus. Então para eu poder usar essa palavra com propriedade, eu preciso me tornar filho. Opa, agora eu como filho, eu posso entrar. Eu como filho, agora eu posso entrar na casa do meu pai. Quem é meu pai agora? Deus vivo. Agora eu como pai, eu posso abrir a geladeira da casa dele? Posso pegar o que eu quiser no armário? Porque eu sou
Ah, é diferente. É diferente, porque agora eu sou filho. Agora eu posso dizer, pai, aleluia. Agora eu posso dizer, Ivete, Deus é pai, porque eu escolhi ser filho, através do sangue de Jesus. 25, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou, Cícero, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Glória a Deus. E os que a ouvirem, viverão. Dê uma salva de palmas para Jesus, sabe por quê? Sabe por quê, Cícero? Sabe por quê, Cauê? Aquele dia que você subiu no monte, você estava morto, cara, mas você ouviu a voz. Demorou um pouquinho, 3 anos, não foi? Mas você estava ouvindo. Um morto começou a ouvir. E você sabe o que aconteceu na Bíblia? O último morto que ouviu a voz de Deus, a voz de Jesus. Quem foi esse morto? Lázaro. Ele estava morto. E Jesus falou assim: Lázaro, a voz da vida, foi lá do túmulo e falou: vem para fora. E um dia, Cícero, um carequinha, lá do rio o quê? Jaburu, veio aqui e falou da vida para você. E você, como morto, ouviu. Isso aí, Robson. Alguém um dia falou para você estava morta. Alguém um dia, Regis, falou para você: Zé Carlos, você estava morto, cara. E já estava até inchado. Mas alguém falou para esse morto aqui, ó: vive, Ivete. Você ouviu como morta, você ouviu a voz de Deus. E todos aqueles que ouviram, viveram. E passaram da morte para a vida. Agora você, como vivo, Cauê, tem mortos que te rodeiam. Sim ou não? Mortos espirituais. Um parente, um amigo, eles estão mortos. Mas você, como filho, como vivo, você pode chegar diante do Pai e falar: Pai, esse meu querido está morto, vivifica ele. Antes, Cauê, de você for orar por alguém que ainda está morto, para Deus abençoar o trabalho dele, nós acabamos de aprender que Deus não é Deus de mortos. Fala: Deus, transforma ele em filho. Transforma ele em filho. Por amor da tua filha, por amor do teu filho, Senhor, eu oro para ti. Salva o meu pai, lá no Maranhão. Manda alguém lá do lado dele, Pai. Eu estava orando errado. Eu orava para Deus abençoar o restaurante dele. Oh Deus, prospera o meu pai. Aí o Espírito falando: você quer que ele prospere ou que ele seja filho? Porque como filho, faz parte da casa do pai a prosperidade. Faz parte da casa do pai. Um dos cômodos da casa do nosso pai está escrito assim, ó: prosperidade. Um dos cômodos da casa do meu pai está escrito: paz. Para que eu vou viver em guerra? Mas eu só posso entrar nesses cômodos, Cícero, e abrir essas gavetas se eu for filho. E o que Deus está nos fazendo essa noite é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Porque antes você era morto,
agora você está vivo. Glória a Deus. Morto você não podia falar, mas vivo agora você pode. Você tem a oportunidade de falar agora dia 20 no encontro com Deus. Mas eu vou ter que pregar? Não, talvez não. Mas leva alguém que está morto para receber a vida. Aleluia, Jesus. Porque ele está morto, precisa ouvir. Crer e obedecer. Mas como vão crer? Como é que é a ordem de Paulo lá em Romanos? Como ouvirão? Como ouvirão, se não há quem pregue? Na verdade, como crerão, né? Como crerão daquele que não ouviram? Então como é que você quer que alguém do seu lado creia? Fala da vida, porque a vida quando chega na morte, Ele transforma em vida. Aleluia, fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Tinha mais, mas tá bom.